Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Os turistas de Chernobyl. Em uma noite sombria e chuvosa, os 6 turistas curiosos se reuniram em um café decadente para se encontrar com o guia misterioso. O local estava quase vazio, com apenas uma luz fraca no teto, criando uma atmosfera sombria e opressiva. O guia era uma figura enigmática e cativante. Ele irradiava um carisma inegável, seus olhos brilhavam com uma aura de conhecimento e mistério, enquanto sua voz suave e persuasiva envolvia os turistas, seduzindo-os com promessas de uma experiência verdadeiramente inesquecível. Ele conduziu o grupo para um canto isolado daquele café, longe de olhares curiosos. Com uma voz sussurrante, ele começou a descrever os detalhes proibidos da expedição em Chernobyl. Cada palavra que ele pronunciava era carregada de um fascínio perturbador e um ar de perigo iminente. O preço a ser pago era exorbitante, mas o vendedor deixou claro que aqueles que se aventuravam nos territórios proibidos de Chernobyl estariam comprando uma experiência única e inesquecível. O grupo hesitou, mas uma sensação de fascínio e excitação começou a se infiltrar em suas mentes. A promessa de uma adrenalina proibida e a chance de vivenciar o desconhecido os atraía irresistivelmente. Com os corações acelerados e uma mistura de medo e empolgação, os turistas decidiram seguir adiante. Eles entregaram ao vendedor uma quantia significativa em dinheiro e seus olhos encontraram os dele por um breve momento, como se estivessem selando um pacto sombrio. Sem mais palavras, o vendedor desapareceu na escuridão, deixando o grupo com um sentimento de inquietude e curiosidade misturados. Eles mal podiam esperar para embarcar na aventura prometida, mesmo que isso significasse desafiar o desconhecido e enfrentar os terrores inimagináveis que aguardavam por eles, nas profundezas da cidade fantasma e na usina de Chernobyl. No outro dia, enquanto o helicóptero sobrevoava a cidade abandonada, uma vista aérea revelava uma paisagem desoladora. Os prédios gigantes, agora em ruínas, se erguiam como testemunhas silenciosas da catástrofe nuclear que havia assolado aquele lugar décadas atrás. O rio próximo refletia uma atmosfera sinistra, suas águas pareciam guardar segredos sombrios. As florestas circundantes ocultavam horrores desconhecidos, prontos para despertar e os aterrorizar. Ao adentrarem a área restrita, o grupo se deparou com uma piscina completamente destruída. Um trampolim com escada testemunhava tempos passados de alegria e risos, mas agora permanecia sombrio e abandonado. Algumas cerâmicas nas paredes ainda sobreviviam, resistindo ao tempo e à degradação. Janelas ao redor da piscina, desprovidas de vidros, revelavam uma vista perturbadora para a floresta, como se os olhos de algo maligno observassem cada movimento daqueles intrusos. Continuando sua exploração, o grupo chegou a um hotel abandonado, cuja estrutura degradada exalava uma sensação opressora. Os corredores vazios ecoavam com sussurros do passado, enquanto quartos esquecidos escondiam segredos sombrios. Uma quadra de basquete, outrora um local de diversão e competição, estava agora silenciosa e desolada, suas linhas apagadas pelo tempo. Adentrando uma sala de entulhos, o grupo se deparou com uma visão intrigante. Portas brancas com vidros quebrados e algumas janelas ainda com fragmentos de vidro desafiavam a escuridão. Caixas abandonadas cobriam o chão, parecendo conter memórias empoeiradas e esquecidas. O grupo finalmente chegou a um antigo parque de diversões, agora completamente abandonado. Os brinquedos que outrora encantavam crianças estavam cobertos por uma camada de poeira e tristeza. Carrosséis quebrados giravam em um compasso dissonante, enquanto risadas fantasmas ecoavam em meio ao silêncio. Cada passo dado pelos turistas ressoava como um eco desesperado de suas esperanças rapidamente desvanecidas. À medida que se aprofundavam na jornada, uma estrutura imponente se erguia diante deles. Tubulações metálicas deterioradas e enferrujadas entrelaçavam-se como veias de uma criatura antiga. O coração pulsante de uma tragédia passada parecia ecoar nessa construção macabra. Eles finalmente chegaram à usina de Chernobyl. Conforme a noite caía, a verdade sombria começava a se revelar.
O grupo de turistas, atraído por uma promessa de emoção, não tinha ideia de que seus passos eram observados por câmeras escondidas. O homem misterioso que havia vendido o pacote estava planejando algo muito mais sinistro do que uma simples visita turística. Infelizmente, em breve o grupo descobriria isso da pior forma possível. Era uma noite escura e a ausência de energia elétrica no local onde passariam a noite deixou o ar ainda mais sinistro. O guia os levou até um complexo de apartamentos abandonados, pediu para que montassem acampamento ali e garantiu que retornaria em breve com suprimentos para passarem a noite. Apenas pediu para que eles não saíssem dali. Contudo, um bom tempo se passou sem que ele retornasse. Inquietos, os turistas resolveram abandonar a segurança daquele acampamento e aventurar-se pela cidade, ignorando o conselho daquele guia. O que não sabiam era que as câmeras espalhadas pela cidade transmitiam tudo em tempo real, era um tipo de reality show sádico. O guia havia cumprido sua função, atrair os turistas para a região central da cidade, abandonar e assistir posteriormente sendo caçados por uma criatura implacável, caso decidissem sair do acampamento. Infelizmente os grupos de turistas que outrora estiveram na mesma situação sempre faziam a escolha errada. Essa não era a primeira vez que este jogo ocorria e certamente não seria a última. Era um terrível jogo de gato e rato, transmitido ao vivo via streaming para os membros de uma seleta seita, comandada por um homem que se auto-intitulava de o Profeta. Os turistas saíram daquele complexo de apartamentos em que estavam acampados e enquanto exploravam uma das áreas abandonadas, uma criatura surgiu repentinamente das sombras. Todos foram pegos desprevenidos pela presença maligna que rondava os escombros daquela cidade abandonada. Uma criatura desconhecida, despertada pelos passos daqueles intrusos, emergiu das sombras com uma sede insaciável de violência. Seus movimentos ágeis e sua força sobrenatural atingiram os turistas de surpresa. Um a um, eles foram atacados com fúria implacável. O primeiro turista foi derrubado por um golpe poderoso, lançado a uma distância considerável com uma velocidade surpreendente. Seu grito de dor ecoou pelas ruínas. O segundo tentou se defender, mas a criatura era implacável. Com um fortíssimo golpe ela arremessou-o contra uma parede, deixando-o inconsciente e gravemente ferido, uma presa fácil. O terceiro, em estado de choque, tentou fugir, mas a criatura era rápida demais. Ela o alcançou e com um movimento ágil, desferiu um golpe fatal. Os três turistas restantes, testemunhando a brutalidade à sua frente, sabiam que precisavam lutar pela própria sobrevivência. Eles precisavam a todo custo sair dali vivos, mas estavam presos na cidade com a criatura. Eles faziam o possível para se proteger e revidar, mas a criatura era implacável, ela parecia estar brincando com eles, deixando com que fugissem para surpreender em seguida, o que certamente causava certo êxtase aos espectadores da seita que acompanhavam tudo ao vivo. A criatura desconhecida que assombrava Chernobyl tinha uma aparência humana, embora distorcida e deteriorada. Vestida com um macacão amarelo, antigo e rasgado, utilizado por trabalhadores da antiga usina nuclear e uma máscara desgastada, ela evocava uma sensação de horror e mistério. Sua presença era uma ameaça constante e imprevisível, capaz de se mover com uma força e velocidade sobre-humanas. Nos escombros e prédios abandonados a criatura se movia velozmente, era evidente que ela conhecia cada centímetro daquele terreno. Ela deslizava entre as sombras, tornando-se uma figura fantasmagórica entre os escombros. Seu conhecimento íntimo daquele local permitia que ela se ocultasse e aparecesse abruptamente, mantendo sua verdadeira natureza envolta em mistério. Os turistas correram para a floresta pensando que despistariam a fera, mas não podiam estar mais enganados. A floresta ao redor das instalações também era seu território, onde parecia se mover com mais agilidade e destreza ainda. Saltando entre as árvores e deslizando pelo solo, ela deixava uma sensação de pavor e angústia em seu rastro. A força da criatura era algo fora do comum, capaz de desferir golpes poderosos e destrutivos. Enfrentar a criatura era uma tarefa aterradora para aqueles turistas que nesse ponto só pensavam em escapar com vida dali. A cada encontro, eles testemunhavam a monstruosidade e brutalidade da criatura, sentindo-se impotentes diante de sua ameaça.
A criatura encurralava-os constantemente e eles, sem perceber, estavam sendo guiados por ela para a antiga usina nuclear. A aparência humana distorcida e os movimentos ágeis e assustadores da criatura tornavam-na uma presença aterrorizante e quase onipresente em Chernobyl. Era como se um espectro do passado tivesse ganhado vida, um ser que personificava a tragédia e o horror daquele desastre nuclear. A presença da radiação criava um elemento adicional de perigo e imprevisibilidade. Nessa luta pela sobrevivência sem perceber, estavam se encaminhando para o epicentro da radiação. Perseguidos pela criatura, eles alcançaram os portões da usina nuclear de Chernobyl, que estavam convenientemente abertos. Sem pensar duas vezes, correram em direção à construção mais próxima, que se tratava do enorme sarcófago construído, para tentar conter toda a radiação que foi emanada dali, após a explosão em 86. Os turistas carregavam consigo aparelhos, que detectaram a radiação, e assim que entraram no local, todos os detectores ao mesmo tempo começaram a produzir um som estridente e constante, parecido com estalos. Eles estavam tão preocupados em fugir da criatura que acabaram entrando em um dos locais mais radioativos do mundo, sem qualquer tipo de proteção. Não demorou muito para que a besta radioativa conseguisse alcançá-los, e eles estavam exatamente no local que ela queria. O palco estava montado para o ato final daquela transmissão nefasta. A criatura aparentemente arrogante investiu displicentemente para cima daquele grupo, porém, um deles, com uma barra de aço, que encontrou em meio aos escombros, conseguiu desferir um forte e decisivo golpe, atingindo a criatura em seu pescoço. Ao ser atingido neste ponto vulnerável, a criatura caiu ao chão, ficando temporariamente incapacitada. Percebendo a fraqueza de seu caçador, os demais partiram para cima da besta, golpeando-a impiedosamente. Eles recuaram e a criatura, brutalmente ferida, se levantou e se afastou cambaleante em direção ao interior da usina, deixando um rastro de sangue em seu caminho. Os três turistas observaram com cautela enquanto ela desaparecia entre as sombras. Com a criatura agora distante, eles correram em direção à saída. Contudo, ao chegar na estrada principal, foram abordados por um veículo militar que freou bruscamente em frente a eles. Pensaram por um momento estarem salvos, mas enganaram-se novamente. O primeiro homem saiu daquele veículo empunhando seu fuzil e disparou uma rajada em direção a eles, atingindo-os em cheio. O segundo homem, que dirigia o robusto automóvel, saiu em seguida e foi calmamente até onde os três estavam caídos, ainda em agonia. Com o pouco de vida que ainda os restava, conseguiram ver a silhueta de seu agressor, que se revelou assim que o primeiro raio de sol atingiu seu rosto. Era o guia, o homem que vendeu o pacote turístico a eles, que havia prometido uma noite inesquecível, o que de fato se concretizou. O guia, por sua vez, impiedosamente efetuou 3 disparos precisos, pondo fim à agonia daqueles 3 sobreviventes, e em seguida proferiu: "Eu avisei para não saírem do acampamento." E aí, pessoal, o que acharam do conto dessa noite? Deixem sua opinião aí nos comentários com a hashtag Chernobyl. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Nos vemos no próximo conto. Boa noite.